Prepare-se para uma das histórias mais assustadoras que você já ouviu. Neste vídeo, você vai conhecer a verdade assustadora sobre o bicho-papão, uma lenda antiga que atravessou gerações e ainda hoje causa arrepios. Acompanhe a trajetória de um menino comum que, ao ignorar os avisos da avó, acaba despertando uma entidade sombria que espreita no escuro, o temido bicho-papão. Inspirado em lendas do folclore brasileiro e europeu, este conto de terror mistura suspense, mistério e uma lição final surpreendente. Descubra as origens do Bujeman, El Coco e outras versões do bicho-papão ao redor do mundo. Se você gosta de histórias assustadoras, lendas urbanas e contos assustadores com reviravoltas, este vídeo é para você. Deixe seu like, comente qual versão do bicho-papão você conheceu e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias arrepiantes. Assista até o final e durma com a luz acesa. Descubra a história assustadora do bicho-papão, a criatura sombria que vive no imaginário das crianças. Um conto de terror inspirado em lendas reais do folclore mundial. Prepare-se para sentir medo de novo. Um forte abraço especial para vocês que nos acompanham nas seguintes cidades: Salvador, na Bahia; Fortaleza, Ceará; São Paulo; Belo Horizonte; Rio de Janeiro; Aracaju; Sergipe; Guarulhos; São Paulo; Vila Velha; Espírito Santo; Maringá; Pernambuco; Feira de Santana, cidade princesa do Sertão, na Bahia; Ribeirão Preto, na Grande São Paulo; Londrina, Pernambuco; Sorocaba, São Paulo; São José dos Campos, São Paulo; Lisboa, Portugal; Vitória, Espírito Santo; Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco; São José do Rio Preto, São Paulo; Porto Velho, Rondônia; Montes Claros, Mato Grosso; Campina Grande, na Paraíba. Meu muito obrigado a todos. Vamos à história. Mateus era um garoto de 12 anos, quieto, curioso, desses que adoram passar horas desenhando monstros e lendas nas páginas do caderno. Morava com a mãe e a avó numa casinha simples, no interior do Pará, cercada por mato fechado e com aquelas noites escuras que fazem a gente enxergar coisa onde não tem. A avó contava histórias antigas, e a preferida dela era a do bicho-papão, um ser que vivia no armário ou debaixo da cama, esperando por crianças desobedientes. Mateus, claro, ria disso tudo. Achava besteira, coisa de gente velha querendo assustar. Mas havia algo nos olhos da avó, uma seriedade que deixava a história estranhamente viva. E foi numa dessas madrugadas que ele ouviu um rangido, como se alguém ou algo tivesse acabado de acordar dentro do escuro do quarto. Mesmo sem acreditar, Mateus evitava olhar muito tempo para o armário depois da meia-noite, leve como um suspiro. A partir daquela noite, o mundo comum de Mateus começou a se quebrar. Primeiro foi o cheiro de coisa podre que tomava o quarto sem explicação. Depois, os desenhos dele começaram a mudar sozinhos. O monstro que ele desenhava de forma boba ganhava traços assustadoramente reais enquanto ele dormia. Mas o pior foi quando sua avó desapareceu sem deixar rastro. A única pista foi o armário entreaberto e a marca de uma unha preta na madeira. A mãe, desesperada, chamava a polícia, mas Mateus sabia. Tinha algo ali dentro. O objetivo agora era claro: sobreviver e salvar a avó, enfrentando o bicho-papão em seu próprio território, onde o medo manda e as regras mudam. Algo que finalmente resolveu sair. O menino sabia que precisava descobrir o que era aquela criatura e como vencê-la, não por coragem, mas porque entendia que seria o próximo. À medida que se aproximava do armário, ele era tragado por um mundo escuro e disforme, como se entrasse em outra dimensão. A gravidade era estranha, o ar pesado e as sombras pareciam sussurrar coisas horríveis. O primeiro desafio foi atravessar o corredor dos sussurros, onde vozes tentavam enganar sua mente com mentiras sobre a avó e promessas de salvação. Depois vieram os espelhos da culpa, que refletiam seus piores medos e erros, como o dia em que gritou com a avó, ou quando deixou de acreditar nela. Cada desafio o fazia se sentir menor, mais fraco, como se o próprio medo estivesse crescendo dentro dele. Mas Mateus seguia, porque no fundo ele sabia: se parasse, se entregasse, viraria só mais uma sombra naquele lugar, mais um prisioneiro do bicho-papão. O momento de maior risco veio quando Mateus se viu diante de uma porta de ossos, onde o bicho-papão aguardava. A criatura não era como nos desenhos. Tinha olhos fundos, como buracos de poço, dedos longos demais e uma pele que parecia fumaça viva. Ela ofereceu um trato podre a libertar a Abo, mas Mateus teria que ficar no lugar dela. O menino, tremendo,
quase aceitou. Pensou em como sua mãe ficaria sozinha, em como seria fácil sumir ali e parar com tudo. A voz da avó ecoou em sua mente dizendo: coragem não é não ter medo, é seguir mesmo assim. E foi nesse momento que ele decidiu: enfrentaria o monstro, mesmo que isso significasse perder tudo. Com o terço nas mãos e a lanterna no rosto do demônio, gritou com força, lembrando-se de tudo que a avó lhe ensinou. Depois daquela noite, Mateus nunca mais foi o mesmo. A avó raramente falava do que aconteceu, apenas dizia: tem coisas que a gente só entende quando vive. O menino aprendeu que o medo não é um inimigo a ser vencido, mas um aviso, uma força que pode tanto te engolir quanto te guiar. Passou a respeitar as histórias antigas, as lendas contadas pelos mais velhos. Entendeu que nem todo monstro mora debaixo da cama às vezes. Eles vivem dentro da gente, disfarçados de traumas, mágoas e silêncios. E mais importante, percebeu que coragem se constrói nas pequenas escolhas, nos passos que damos mesmo com o coração acelerado. O bicho-papão pode até existir, mas ele só tem poder se a gente deixar. Se você chegou até aqui, é porque sente, lá no fundo, que essa história também fala com você. Compartilha nos comentários, porque aqui a gente escuta, respeita e aprende junto. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem história nova, cheia de mistério, emoção e lições para a vida. Até a próxima, e cuidado com o que se esconde na escuridão. Todos nós, em algum momento da vida, já enfrentamos o nosso próprio bicho-papão. Aquela sombra que aparece quando a luz se apaga, quando os problemas parecem maiores que a coragem. Mas como Mateus aprendeu, a chave está em não fugir, encarar, mesmo com medo. E agora me diga, qual é o seu bicho-papão?